Então, a gente vai falar sobre a psicotrônica visual. Eu vou... o livro de psicotrônica que me deu origem, o livro que deu origem à série, a Alicia falou que está com problemas de internet, mas está aqui, graças a Deus. Eu deixei lá na clínica, né, Marcinha? Tá lá na clínica o livro. Mas eu vou contar um pouquinho da história, deixa eu abrir aqui. Eu estou no outro computador, esse computador eu não estou acostumado a dar aula. Completamente perdido. Então vamos lá. 2010, 2009, 2010, finalzinho de 2009, na verdade. E já contei um pouco dessa história, a Marcinha acho que também já contou, né? Embora a Marcinha não estava comigo nesse dia, e a gente está fazendo lá um levantamento da história do Instituto, que na verdade é minha história, né? Porque o Instituto veio depois de mim. É óbvio, né? E aí eu tô achando esses certificados, isso é bem legal. Eu vou postar alguns, assim, pra gente. Eu vou aproveitar e postar o certificado para contar em cima do certificado a história de certas coisas, assim, vai ser bem legal. E aí, em 2009, fui convidado para palestrar no Congresso de Neurologia, né? E lá eu conheci a Sueli Berner e a doutora Liliana Russo, que palestrava duas palestras depois de mim. Olhando o Congresso, a minha palestra, e olhando a programação do Congresso, que eu achei também, porque todo Congresso que eu vou, eu guardava os crachás, mas depois resolvi jogar fora. Me arrependi, porque eu guardei as medalhas de corrida, e aí outros dias eu vi a Rosana Herman postando todos os crachás dela que ela foi de congresso e todas as medalhas de corrida. Eu falei, eu só tenho os de corrida, só tenho os diploma, né? Achava que ocupava muito espaço. Mas guardei os diplomas e a programação do congresso, ou os anais, né? Porque às vezes os anais a gente fazia parte. Então, é bem legal a gente... a Alice guarda lá, eu não guardo, eu joguei fora meus negocinhos. Mas, enfim. Era muito volume, mas eu besta, talvez de tirar o cordão e jogar fora, ficar só com o papelzinho. E aí, enfim, tem o diploma, pelo menos, né? O certificado. E aí eu vi a programação, e a doutora Liliana, ela tinha uma palestra depois da minha, né? Então, por isso que ela assistiu minha palestra. Então, eu sempre acho que tudo é divino, né? Divino e maravilhoso, igual o Caetano diria. Então, ela assistiu a palestra, e minha palestra era Neuroreabilitação Visual em Pacientes Neurológicos. E aí eu falei de esclerose múltipla, porque eu já tinha o sucesso da Mi, que tinha sido minha paciente e a inspiração para desenvolvimento da técnica. E a Mi estava lá, inclusive, porque ela é ortoptista, então ela estava nesse congresso também. Porque eu tinha conseguido alguns VIPs, então chamei algumas amigas minhas e os temas eram muito interessantes. E participamos, e ali, enfim, o resto é história, né? A gente levou a turma de pós-graduação de visão binocular clínica para fazer estágio lá. Foi onde a Marcinha entrou lá também, que ela foi como aluna, estagiária. E nesse meio tempo, conheci a doutora Liliana Russo, a doutora Maria Giacomo, que são neurologistas, né, especialistas em esclerose, que tem uma cabeça super aberta. E tinha uma médica que trabalhava lá, que era acupunturista, e ela fazia o curso inclusive eu acho que era uma pós-graduação, um aprofundamento em Harvard. Ela ia direto para lá, quase todos os meses. Era uma bem louco, assim, a loucura, né, de ter que fazer uma pós fora e presencial ainda. E trabalhar aqui no Brasil. E isso me chamou muita atenção para fazer o curso de acupuntura. Só que, tipo, eu não, né, tipo, ela fazia um curso médico e eu não queria fazer uma formação. Aí eu procurei. Nessa época, eu fazia um curso de gramática, na Liberdade, porque eu achava que eu escrevia errado. Na verdade, eu sempre pulei a gramática por ter altas habilidades, eu sabia todas as matérias. E a gramática eu achava que eu sabia. Então, eu às vezes escrevia coisa errada.
né? E aí as pessoas me falavam, nossa, ele é tão inteligente, escreve isso errado. Ou pessoas mesmo, né, do mal que queriam me diminuir. No sentido de conhecer palavras, eu conheço 1 milhão de palavras, mas qualquer pessoa, né? Tipo, sou um dicionário ambulante em português, inglês, italiano, porque eu conheço mais palavras. Lá, quando eu fui para os Estados Unidos e morei em 2019, eu namorei lá e, e as pessoas também que eu conhecia lá falavam, nossa, você até fala umas palavras que nem eu conheço em inglês, nem a pessoa que era americano conhecia a palavra que eu estava falando. Mas eu errava em algumas concordâncias feias, assim, era coisa feia, assim. Tanto em inglês também, que eu não estudei tanta gramática em inglês assim também, sempre pulei as gramáticas. Então eu fazia o curso de gramática que existia, muito bom, na verdade, do CAP, e era um curso longo, assim. Não era só para concurso, era para concurso, mas tinha um curso que era tipo 1 ano de curso de gramática, todo sábado, o dia inteiro. E eu aprendi pra caramba gramática ali. Realmente aprendi gramática. E nesse prédio tinha um curso de acupuntura. Só que era uma formação, né? De tipo 3 anos, 2 anos. E aí eles faziam cursos curtos. E eu falava assim, mas eu tenho uma aflição de enfiar agulha em alguém. Que eu vou fazer um curso, fazer uma prática. Aí eu ia lá, sempre lá nesse lugar, que eu via que era. Depois fui pesquisar e fui ver que esse era o melhor curso que existia, e era ali no meu prédio que eu fazia gramática. E aí um dia eu fui lá perguntar, né? Eu falei, perguntar o óbvio que não, né? Se existia algum curso de acupuntura que eu pudesse fazer curto, assim, só para conhecer, porque eu já estava em ideia de algumas coisas, de tanto conversar com essa médica, com a doutora, com as médicas neurologistas da BEM, de estar convivendo na BEM, porque eu ia para a BEM quase todos os dias, né? A gente ia segunda, quarta, sexta, bastante. A Marcinha lembra dessa época. A gente ia umas 3 vezes por semana. E eu ainda fazia pós lá à noite, né? Então, eu queria fazer uma pós, ou um curso, qualquer coisa que fosse de acupuntura, onde eu não precisasse colocar agulha em ninguém, né? Então, e eu tenho um pouco, já ultrapassei esse medo, né, de agulhas, mas eu tinha medo nessa época de agulha, mim ou imagine alguém. E aí ela me ofereceu a acupressure, né, ou a acupuntura coreana, que é feita com pressão e sem agulhas. E eu também não queria aquela coisa da orelha, porque eu tinha um pouco de aflição de orelha. O homem das aflições. E aí eu conheci a acupressure. Foi muito legal, porque aí eu fui estudando, e isso era 2010, sei lá, 2011. 2011, porque eu comecei na BEM em 2011. Esse 2010 foi eu ia esporadicamente para a BEM, mas estar na BEM mesmo era 2011. Então isso foi em 2011. E aí, nessa época, eu resolvi fazer o curso de medicina Ayurveda, né, que é medicina na Índia. Foi lá onde eu fiquei 24 dias, né, no ashram, blá, 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 blá. E outra coisa que foi marcante para a psicotrônica nascer foi a questão da minha ida para a China para fazer chás medicinais, mas onde eu conheci também isso daí. Eu já estudava muito massagem, já tinha feito cursos relacionados à massagem, a Chantala, enfim, mas tudo por conhecimento e não para aplicabilidade. Mas foi um estudo que essa médica, eu não lembro o nome da médica, acho que era Renata ou Thaís, não lembro. Passaram tantos médicos na BEM, né, Márcia, que a gente... as neurologistas são fixas, mas médicos de outras especialidades passavam muitos, porque eles ficavam uma temporada. E eu acho que era a doutora Thaís. E ela me mostrou algo que era mais ou menos uma imagem parecida com essa, que eram as correlações dos pontos, ela me explicou que esses pontos eram confluências, isso também estudei lá na acupuntura coreana, né, na acupressure, que aqui é uma confluência de nervos. Então, a acupuntura, ela é algo super ocidental. Se você for estudar ela a fundo, ela é super científica. E existe esses mapas, né, que são bem parecidos com os mapas da reflexologia, né? A reflexologia coloca até um corpinho aqui, né? Tem um hominho assim no rosto, né? É bem engraçado. E depois com os estudos da taractografia e da ressonância magnética funcional, eles começaram a entender que esses pontos aqui, eles tinham... quando eu apertava, ou eu massageava, quando eu esquentava, quando eu esfriava, isso na medicina Ayurveda eles fazem muito, inclusive com guentos, né, com substâncias, com ervas, né?
e diversas funções, e massagens também, ativavam diversas áreas do cérebro. E aí ele começava a perceber que existiam... Isso foi feito através de ressonância magnética, né? Pedir para o paciente ir lá na ressonância ele mesmo massagear. Os pesquisadores, né, se automassageavam e viam qual era a parte do cérebro que se ativava. É óbvio que ativava a parte motora, porque ele estava mexendo a mão dele, né? Mas excluindo-se a parte motora, se criou um mapa, tá? Então, que justifica muito. Se você colocar lá uma pesquisa no PubMed, colocar a acupressure, ou a na verdade vai chamar mais acupuntura e ressonância magnética funcional, acupuntura ou acupressura e ressonância ou tractografia, vai achar mais ou menos essas imagens, esses estudos, né, que foram feitos. Você não vai achar se você colocar lá massagem facial e tudo mais, né? E a psicotrônica? A psicotrônica eu conheci em 2004, quando eu fiz um curso de bioneuroemoção na Argentina. É um grupo da Espanha que veio para a Argentina. Eu queria fazer na Espanha, mas na Espanha, na época, era uma fortuna. E eu tinha um colega que morava na Argentina, em Buenos Aires, e ele comentou que existiria lá na faculdade Héctor Barceló. E eu fui lá fazer, né? E era um curso de uns 4, 5 dias, se não me engano, de bioneuroemoção. E lá eu conheci a psicotrônica. A psicotrônica, ela é uma ciência que trabalha... aí você coloca lá psico, né? A parte mental, e trônica, a parte da informática, a parte de como que os artefatos eletrônicos eles podem influenciar na nossa capacidade psicológica, mental, né? Eles podem influenciar para o bem ou para o mal, né? E aí envolve o estudo das ondas, que influencia o cérebro, envolve as questões biopsicossociais, que são os aspectos de como a gente se torna dependente e na época, de 2004, eles já falavam da dependência nossa que a gente tinha no celular. O celular só ligava, né? A bioneuroemoção hoje, né, deve ser tipo, odeio o celular. Já odiava o celular naquela pessoa, a gente só ligava com o celular. Imagina hoje, né? Deve ser o diabo, deve ser o demônio o celular para os psicotrônicos. E a psicotrônica, ela tem origem na cibernética, né? Lá na Alemanha, do finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. A cibernética que foi famosa na Alemanha, nos países escandinavos e bascos. E eu só me chamou muita atenção em saber um pouco sobre psicotrônica, que eu conheci dentro da bioneuroemoção, porque a psicotrônica é uma das ramificações da cibernética. E a cibernética foi um movimento, né, europeu, alemão, da onde surgiu a pleóptica, da ortóptica, da onde surgiu o Picasso, da onde surgiu teorias como, por exemplo, o queroscópio, né? Então, coisas que na ortóptica são muito comuns na terapia visual, né? Na reabilitação visual, na estimulação visual, enfim. E aí eu falei, se eu fuçar dentro dessa psicotrônica, talvez eu encontre alguma coisa que complemente ao RVP, que é o que eu estava desenvolvendo na época com a Gabi, que era físio. E aí eu fiz da psicotrônica. E lá na bioneuroemoção, quando eu saí, eles ofereciam um curso de aprofundamento em bioneuroemoção, que era um curso de... Eu até separei o livro aqui. Agora eu mudei. Aqui em cima agora tem um escritório. E aí eu deixei todos os meus livros na minha mão, porque quando eu fizer live e aulas, eu posso pegar os livros. Eu sempre falava e ficava longe. É esse livro aqui. Essa área. Né? A Siri quer participar. Depois da bioneuroemoção, você faz a biodecodificação, que seria, eles chamam de código secreto do sintoma, né? Que seria você entender a doença como um sinal, né? Você não trata a doença pelos problemas que ela gera, e sim pelo sintoma. Você vai estudar não é só a questão da psicossomática, tem a ver com a questão biopsicossomática, que a questão envolve a psicossomática mais a questão biológica do corpo, né? Então, esse livro de biodecodificação, né, ele me abriu as portas para entender de que eu deveria me aprofundar na psicotrônica para
colocar isso dentro da RVP. Só que os estudos, eu comecei a juntar tudo. Aí eu juntei a acupressure, juntei essas bases aqui e começamos a fazer isso lá dentro da esclerose múltipla, com algumas massagens, pegando alguns pontos. Aí depois eu fui fazer cursos para aprender a fazer o diagnóstico facial. O livro de diagnóstico facial não está aqui. E aí o diagnóstico facial, eu fiz o curso, depois o professor que me deu o curso, eu fiz um curso imagina, eu viajava com a minha irmã pela Europa no final do ano, eu ficava fazendo curso, ela ficava lá passeando. E ela não falava o idioma, então ela se virava, e ela se virava super bem, o que ela queria era passear. E eu lembro que o professor francês falou assim, você procura um livro no sebo sobre diagnóstico facial assim, assim, assim. E aí, qual a chance, né? Eu sempre falo que Deus está sempre no comando, né? Porque qual a chance de você estar num sebo em Paris, procurando um livro de diagnóstico facial, e você achar um livro de diagnóstico facial em português de Portugal, né? Tipo, tudo bem, eu falo francês tranquilamente. E aí, depois de muito tempo, quando eu fui reler esse livro recentemente, aí minha amiga falou assim, não, é brasileiro esse livro, meu Deus, pior, mais doido ainda, né? O livro é de brasileiro, né? Tipo, do Brasil, que alguém comprou, levou para lá, enfim. E aí eu procurei esse livro até depois para ver se tinha alguma versão, não achei nem ele, nunca achei ele. Já procurei um monte e não achei. Que é um livro de diagnóstico facial, que é aquilo que a gente faz com... a gente faz com a pedra, porque a pedra ela não muda a temperatura, mas você tem hoje, você apertar os pontos e ver onde estão as tensões. Hoje na acupuntura eles fazem isso inclusive com uma caneta, né, que é a pita. Só que no livro, eu sou da velha guarda. Eu sou da velha guarda porque o livro é da velha guarda. A gente já teve a caneta, eu e a Marcinha, a gente já, né, inclusive usava, a gente não é nada igual com uma pedra. Aí as pessoas, até na época, quando eu lancei a psicotônica, a gente começou a fazer isso mais clinicamente em 2015. Ainda falei assim, as pessoas vão me criticar porque eu tô de turbante, eu tô de turbante, né? Parece um turbante, né? Coloca o turbante, pega uma pedra, enfia no rosto da pessoa, né? Eu não tenho nenhuma aqui de diagnóstico. E aí, tipo, só falta o turbante, né? Coloca um mantra e faz massagem, né? Tipo, e realmente, né? Óbvio que criticaram. Então, a psicotônica tem essa visão, ela é uma técnica que envolve o que a gente vai fazer? A gente conhece já isso, né? Sabe as correlações. Então, o que acontece aqui? Né? Então, eu estou contando a história porque é interessante vocês entenderem através da história que fica até mais fácil de vocês compreenderem o caminho. Porque a psicotrônica ela é bem complexa, né? Porque você tem que estudar, você tem que entender toda a anatomia facial, cabeça e pescoço, toda a trajetória de nervos bem aprofundadinho, né? Isso é importante, porque não eu falo que a psicotrônica ela é uma formação que a gente faz pós-neurovisão, mas pode, porque eu só fiz uma formação em meia, eu fiz 2 formações, na verdade. Eu falo em meia porque só tinha o Vitor, já né? E a Marcinha fez de novo. Então, 2 formações, vou considerar o Vitor como uma pessoa, Deixa ele escutar, né, Marcinha? A gente fez 2 turmas só de psicotrônica aqui no Brasil. Então, assim, mas é uma coisa maravilhosa, por exemplo, para odontólogos, né? Porque você pode trabalhar isso através de massagem. O odontólogo é perfeito psicotrônico. E eu acho que não precisaria ter feito neurovisão, porque isso aqui a gente pode fazer uma versão psicotrônica odontológica, porque a gente vai focar nas áreas cerebrais que são relacionadas ao trigêmeo ou facial. Na visão, a gente foca no terceiro par, no facial também. Então, seria uma psicotrônica diferenciada, mas que daria na base na que a gente dá geral, né? Então, é interessante dizer que a gente vai fazer um diagnóstico nos pontos de acupuntura, né? O que seria diagnóstico? Vai ver onde está tensionado. Em cima desse diagnóstico, a gente vai montar uma terapia de massagens que vão passar por esses pontos. E aí vem da Ayurveda das massagens, da medicina indiana. Como que são essas massagens? Existem massagens que vão ativar essa trajetória inervacional, levando a um trabalho maior. Então, vai trazer ali bastante neurotransmissores, vai ativar ali, né, neurologicamente falando. E existem massagens depois relaxantes,
para aquela mesma região ali que você trabalhou. Então, existe uma modulação. Já começa por aí que existe uma estimulação, um relaxamento. Então, você vê, a gente estimula, a gente diagnostica, eu vou falar diagnóstico, né? Que a gente vai ver, na verdade, o que é o diagnóstico? É ver onde está a tensão. Então, a gente verifica, a verificação das tensões são feitas pela acupressure, né? E a gente não vai trabalhar fazendo pressão nesses pontos. A gente vai fazer uma massagem usando onde está a tensão e aí monta um critério, um hall de massagens. As massagens elas são baseadas na medicina Ayurveda. Na fisioterapia, eles usam parecido, né? Na fono também, mas foge muito. É claro que se você for olhar o hall de massagem de trabalho facial, paralisia facial que a fisio trabalham, passam pela medicina Ayurveda, mas as técnicas de massagem que a gente usa, que é o Relief Stream, elas vêm lá de 5.000 anos atrás, né? E elas não são técnicas de liberação miofascial, elas não são técnicas de facilitação periférica, então não são isso, né? Porque muitas vezes as pessoas questionam, fonos, físios, aí eu falo assim, não estou fazendo liberação, isso não parece uma liberação facial, mas a liberação facial, ela tem um movimento predeterminado. Quando você faz uma facilitação periférica, né, você tem também uma rotina que a fono usa, né? Não, isso aqui a gente trabalha, tanto que se você, o paciente da Marcinha lá na esclerose múltipla, ele passa com ela hoje, né? Ela faz o diagnóstico. Daqui 2 dias passa de novo, é outro diagnóstico, é outra massagem, não dá para fazer uma receita de bolo. Sempre vai fazer o butterfly, que é tem algumas massagens já tradicionais zonas, que a gente olha e fala assim, dá para trabalhar isso aqui, né? Dentro da medicina chinesa, eles já criaram massagens prontas. E aí a medicina Ayurveda fala que não, que a gente tem que criar em cima do que tem problema na hora. Mas facilita se você tiver umas prontas, que tem umas já meio prontas, tem umas que pegam para a parte odontológica, ajuda ali a questão do trigêmeo principalmente. Mas, por exemplo, elas ajudam, a psicotrônica ela não trata uma paralisia facial. Ela é se a paralisia facial atingir a área visual, ela vai ser um excelente trabalho, uma excelente terapia concomitante, uma terapia complementar. Vai ajudar muito o trabalho do físio da fono que estiver fazendo o trabalho da paralisia facial. Por quê? Porque a parte visual, e aí né? Isso eu sempre falo, isso sem medo de errar, porque eu tenho pelo menos uns 12, 13 anos de experiência com a psicotônica e com esses pacientes mais, né? De que toda vez que antes, 10, vou colocar assim, 12 anos de psicotônica e 10 anos de experiência com os pacientes antes, né? Toda vez que e aí eu falo para qualquer físico e fono sem medo de qualquer coisa, porque quando você faz um trabalho na paralisia facial, onde tem o acometimento da pálpebra, da região do auricular, do olho, eles podem melhorar 100% o restante, mas fica sempre faltando alguma coisa no olho. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar dentro do núcleo de Edgar-Westphal, e isso aí não chega. Todo esse trabalho que a Fisiofono faz não chega lá, no cerne da questão. Melhora muito, mas não 100%. A psicotônica então complementaria. Então, o trabalho fica muito mais rico, né? A psicotônica ela é interessante, né? Então, por exemplo, o que é interessante usar a psicotônica? A psicotônica, eu vejo hoje... A Denise falou uma coisa bem interessante. Hoje a Denise não veio porque ela está com o pai dela no médico. Mas ela falou uma coisa bem interessante. Ela vê, e eu acho que é uma coisa que é para a gente refletir até no futuro, né? Em desenvolvimento. Ela vê, e realmente, eu fiquei refletindo. A gente teve reunião hoje com o pessoal da Faculdade Inspirar, e aí me deixou reflexiva. Aí depois ela, quando acabou a reunião, a gente conversou, aí ela falou assim, essa reunião foi 1 hora, então eu fiquei das 2 horas até agora refletindo sobre isso. E é verdade, né? Tipo, eu acho que vocês vão refletir comigo. Porque assim, ó, quando eu tiver um problema aqui, e aí isso é psicotrônica, eu não tinha parado para pensar nisso muitas vezes, porque eu quero dar o status da psicotrônica de psicotrônica, blá, 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 e não vai perder isso, né? Óbvio. Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui a parte laranja aqui, né? Eu tenho uma lesão nessa parte laranja,
e aí eu estou estimulando a visão e eu não estou conseguindo trabalhar na parte laranja, eu não estou conseguindo, eu sei o que essa parte laranja faz na visão e eu preciso trabalhar. Então eu vou ter que focar nessa parte laranja aqui, né? Mas eu sei que a parte rosa e a parte verde são importantes para chegar na parte laranja, então eu vou ter que fazer, eu tenho que passar por esses pontos aqui. Então minhas massagens, elas não tem que passar, eu vou ter que estimular essas áreas faciais automaticamente, né? Esses pontos aqui, né? Automaticamente, esse é mais ou menos, seria o pensamento, esses pontos aqui, né? Que aí quem já fez psicotrônico igual a Marcinha, mas a gente já consegue visualizar qual é a massagem que a gente vai fazer aí. Já rola uma butterfly, por exemplo, né? Para eu chegar aqui, então eu posso estimular isso aqui, né? Através de uma manipulação facial. Essa é a psicotrônica. Através de manipulação facial, eu chego lá onde eu quero, tá? E se tiver, se tiver, por exemplo, um problema no CGL, eu não estou conseguindo chegar nessas áreas através de terapia visual ou de estimulação visual, eu entro através de um outro canal. Qual é o canal? O canal da propriocepção, né? Que seria, né, do toque, do tato, né? E aí a Denise falou isso aqui, a psicotônica nada mais é, só que assim, eu fiquei reflexivo porque eu fiquei tentando lembrar e aí fui ver lá meus certificados e não batem, né? Então eu fiquei, mas a ideia é a mesma, né? Tipo, isso aqui, eu fiz a psicotônica bem antes de conhecer. Isso aqui nada mais é do que uma estimulação neurosensorial, né? De toque, de tato. A estimulação neurosensorial eu fui fazer em 2014. Isso aqui eu comecei a pensar em 2009, junto com a Gabi, né? Então, bingo, né? Eu achei muito legal. A psicotônica é uma estimulação zona sensorial, mais refinada, né? Porque ela é mais difícil, porque ela tem toda uma trajetória, toda uma peculiaridade de você ter que trabalhar, conhecer, né? A musculatura da face você tem que conhecer neuroanatomia, a parte da musculatura facial e pescoço, cabeça e pescoço, conhecer um pouco de irrigação, entender, conhecer os pontos, né? De acupuntura, as suas funções, saber os mapas, né? Entender as correlações dos mapas com o córtex e depois fazer as massagens. E aprender a fazer a verificação do diagnóstico, que seria o que a gente chama de diagnóstico facial. É muita coisa, né? Então, é uma estimulação, mas é uma estimulação neurosensorial punk, mas né? Hoje eu vejo, até na próxima formação, eu vou colocar, eu estou refletindo muito ainda, vocês podem me ajudar com isso, mas seria uma estimulação neurosensorial do tipo, ou psicotrônica visual, estimulação neurosensorial táctil, sei lá, algo assim, né? Táctil e proprioceptiva, é as duas coisas juntas, né? Porque você pode trabalhar, a Marcinha sabe disso, a gente pode trabalhar as massagens quentes ou frias, né? Eu posso usar o Gentos. A gente não usa o Gentos, tá? Mas é algo que a gente pode fazer, a gente pode começar a desenvolver, né? Trabalhar com e além, né? E existe uma ressalva, né? Que o mapa do bebê é diferente, tá? Da criança. Isso vai até mais ou menos os 3, 4 anos. E é maior as áreas, né? Aí você fala, é mais fácil trabalhar porque é maior a área. Não, porque às vezes você está trabalhando numa área, você está pegando já outra área, né? No ser humano é ótimo. No adulto é mais fácil, porque é bem delimitado a área de atuação. No bebê, né? E outra coisa, no bebê a gente tem, no bebê que eu falo até os 3, 4 anos, né? A galera da estimulação visual. A gente não tem o diagnóstico, né? A gente não consegue, só se ele pular, né? Se estiver muito tenso, aquela confluência de nervos, aquele ponto, você faz o diagnóstico, ela dá um pulo, gritar, chorar. Já fiz diagnóstico de bebezinho que ele chorou, e a gente não aperta, não dói. O diagnóstico, teoricamente, não é para doer, tá? Então, assim, na psicotrônica, a gente tem isso tudo aí, né? Caminhando junto. Então, qual que seria a indicação da psicotrônica? Ela tem várias indicações, né? Numa paralisia facial, numa paralisia periférica, né? Facial periférica, paralisia óculos-motoras, é sempre legal, porque você sempre vai ter um comprometimento de ajuda, né? Nas relações que existem a tensão muscular adjacente, que são as TMAs, né? Todo estrabismo você vai ter TMA, né? Então, a psicotônica seria interessante. E eu estou falando das condições. A síndrome visual do computador geralmente gera TMA. Num paciente ficou muito tempo
não usando óculos, né? Um míope, que fica muito tempo sem usar óculos. Quando ele começa a usar, ele cria tique, vai. Ou ele pisca demais, ou ele ainda continua franzindo. Então, é um jeito de a gente liberar a tensão que ele criou nessa região, né? Uma coisa que a gente também vem trabalhando de um tempo para cá, alguns estudos que até uma amiga minha me ajudou nisso, porque ela é professora nessa área, e a gente pode usar também para intensificar aí por calor e também por ondas de LED de onda curta, é o uso de máscaras de LED, tá? A gente tem, inclusive, na clínica, máscara de LED, seria uma psicotrônica já mais... É o izinho da... Os cursos agora, tudo do Instituto tem I, né? Porque tem vídeo e game, né? A psicotrônica tem o I porque tem uma máscara lá de LED que vai na tomada. O I dela é essa máscara de LED. A gente usa bem pouco, né? Pelo menos não sei, eu nunca vejo a Márcia e o Vitor usando tanto. Mas ela é poderosa, mas a gente precisa fazer mais protocolos, assim, para usar, porque ela tem várias possibilidades. Ela tem efeitos colaterais de você tratar a acne, de melhorar a ruga, né? Porque é usado na estética também essas máscaras. Essas máscaras são bem caras, elas chegam a custar 4, 5 mil reais. Na época a gente pagou, acho que 3, 4 mil reais. Né? Porque é uma máscara que é usada na estética, tá? Então, às vezes tem um problema de assim, você vai fazendo um paciente, ele tem acne, então você não pode usar uma frequência de cor porque não pode usar. Ou às vezes ele tem a frequência que você vai usar nele tem acne, já é bom que já trata a acne dele. Só que a gente não é da estética, a gente está tratando da parte de liberação de calor, né? Mas aí você fala, olha, sua acne vai ter que melhorar um pouquinho aí, você tá, né? Você vai ter até ajuda aí, tá? Mas a gente vem usando bem pouco esse recurso, mas é bem interessante, tá? E tem também para a máscara de LED também interessante, só por curiosidade, no palming, né? A gente tem frequência para usar no palming para intensificar o palming. E aí a psicotrônica também, ela tem indicação em síndromes, né, que afetam a musculatura e a sensibilidade facial, a gente usa, síndromes, patologias que afetam a força muscular, né, como um todo, e aí você tem síndrome de Duchenne, você tem esclerose múltipla, Parkinson, neuromielite óptica, DeVic, a neuromielite em menor grau, mas a esclerose, a DeVic, ela, né, a ela também, o que mais? Nessa parte muscular, eu acho que são esses os mais comuns. E aí a gente tem a indicação via estimulação neurosensorial, né? Nos bebês com paralisia cerebral severa, como um coadjuvante, pacientes muito ansiosos, muito agitados, bebês, adultos, a psicotrônica ajuda a relaxar, né? Eu, por exemplo, a Márcia é prova viva disso, que a paciente está com ela até hoje. Eu tinha uma paciente e foi muito interessante, porque nessa época eu estava mais ligado foi na época que eu estava desenvolvendo a Webil. Então era tudo Webil. A Webil nasceu da bioneuroemoção, né? Um dia a gente faz uma aula sobre Webil. Ela nasceu totalmente da bioneuroemoção. A bioneuroemoção foi um curso que tem cursos que mudam sua vida, né? Dele eu tive a ideia de fazer a Webil e a psicotrônica. Embora a psicotrônica, eu não saía a psicotrônica fazer, vou fazer a psicotrônica. Não, ela nasceu incidental, porque eu coloquei ela dentro do RVP e não funcionava. Não tem nada a ver com postura isso, né? E aí eu fui aprofundando e fui vendo que foi uma coisa à parte. A Webil, não, ela já nasceu independente, porque era a bioneuroemoção, a biodecodificação que a gente usa na Webil, a questão da linguagem dos sintomas, enfim, dentro do contexto da própria bioneuroemoção, né? E do biofeedback, né? Do biofeedback que tinha na Webil no começo, por isso que foi esse nome. A gente não usa mais o biofeedback. E aí a Webil nasceu independente, né? E aí tinha uma paciente de esclerose lá na BEM, que ela começou a terapia comigo, ela tinha tido resultados, e ela começou a ter crise, esqueci o nome agora. Minha irmã trabalha na psiquiatria, ela sabe, ela fala, sempre eu esqueço. Mas enfim, aquela que ela tem alta tendência a suicídio, né? E ela começou a desenvolver isso. E aí ela não queria mais fazer terapia. Mas ela falava assim: se o Leandro viesse aqui na minha casa fazer terapia comigo,
eu acho que até seria bom. Falou um dia para psicóloga e para neuro. Aí eu falei que não dava, né? Mas por que que ela queria que eu fosse na casa dela? Aí eu fiquei com medo, né? Tipo, vai que tipo, ela também tinha uma tendência, né, sei lá, bipolar, né? E aí aí a gente conversou, né? A Sueli conversou com ela, era que ela não queria encontrar pessoas. Aí eu dava aula à noite, eu ficava com a chave, eu que fechava bem. Aí eu comentei com a Gabi, eu falei assim, olha, você começa, eu que dava aula sempre na pós, você a primeiras 45 minutos, você começa e a primeira aula, né? Eram 4 aulas, você dá a primeira aula sempre, ela sempre dava aula também com a turma, e eu fico com as próximas 3, porque aí eu pego essa paciente, vou ajudá-la, ela vem para bem, a bem é grande, então ela entra, a turma fica no lugar, ninguém vai ver ela. E aí a turma inteira já sabia que naquele momento da primeira aula tinha que chegar no horário, blá blá blá, e não podia vê-la, né? Então ninguém via, só eu. Eu abri a porta e ela sabia que não tinha ninguém, achava que não tinha ninguém lá dentro, né? E aí eu iniciei o tratamento com ela com o quê? Com a Vebil, né? E aí, tipo, não tava rolando, não tava dando muito certo, né? E a Marcinha sabe disso. Aí até que um dia, né? Só que depois, uma coisa que é muito interessante, que eu falo na Vebil, ensino, né? Na Vebil e na psicotrônica depois. Eu comecei a... E ela sempre falava que tinha muita dor de cabeça, que era a própria tensão dela de ir pra lá, né? Ela tinha muita dor de cabeça. E aí eu comecei um dia por causa da dor de cabeça, acabou a Vebil e não tava rolando. E aí eu fiz a psicotônica nela. Fiz o diagnóstico e fiz para tentar ajudar, né? E a gente fazia Cefale, a gente tem Cefale também lá na clínica, né? Que é um coadjuvante para trigêmeo, é bem legal, para dor de cabeça, é um aparelho. Depois vocês pesquisam, é bem interessante. E o Cefale também, ele está dentro do protocolo de cefaleia na psicotrônica. E aí, a psicotrônica cheia de aparelhos caros, na verdade, o Cefale é bem caro também. E aí é uma tiarinha, né? Que emite ondas no cérebro. E aí eu falei, não tô com Cefale aqui. Tava sem bateria, eu não tinha levado na época, acho que eu não levei. Eu nem levava, na verdade. E aí eu falei assim, vou fazer o psicotrônico com você. Aí eu fiz. Resumindo a história, eu larguei a Biobil para ela e só tratava ela com massagem. E ela virou outra pessoa, tanto que ela faz terapia com a Márcia lá na Bem, né? Normal. Ela já vai, já interage. Então a gente conseguiu tirar ela junto com a psicóloga, óbvio, né? Eu e a psicóloga, a gente conseguiu tirar ela com massagem, porque ela relaxou o tônus dela, começou. E eu fico muito feliz desse caso, assim, porque a psicotônica tem um quê de Webil, assim, de trabalho emocional também. Porque quando você está nesses contextos psiquiátricos, vamos dizer assim, eu falo porque eu sou um paciente psiquiátrico. E eu tenho uma amiga minha que é conhecida no bodybuilder, né? E ela faz massagem em mim em casa. Né? E quando eu tô nesses momentos baixos psiquiátricos, né? Tipo, minha ansiedade está alta, minha bipolaridade está atacada, ela não vem em casa, ela fala, vou lá, você vai ter que vir aqui para poder me deslocar, encontrar alguém saindo. Ela marca sempre no horário que eu estou encontrando, que é alguém da massagem que eu conheço, enfim, é todo um processo, né? E eu percebo o quanto é importante a massagem nesse processo, o toque, né, de outra pessoa. Então, a psicotrônica traz isso, por mais que seja cabeça-pescoço, né? A Márcia tem vários pacientes, ela pode falar isso, né? Vários pacientes que falam assim, eu só continuo a terapia por causa da massagem. Eu só venho aqui por causa da massagem, eu só faço isso por causa da massagem. Na esclerose é vários, né? Na esclerose, a gente teve um momento que foi quando... Espera aí que travou aqui. Esse computador aqui, às vezes ele trava tudo. Teve um momento da BEM que foi logo, não no primeiro ano, mas no segundo ano, quando a Márcia estava para se formar, a Márcia vai lembrar disso. A neurovisão deu um boom na BEM. Os pacientes, no começo, eles tinham um pouco de resistência, porque eles, eu tô bem, para que eu vou fazer terapia visual se eu enxergo bem? Depois, a gente não conseguia mais ter demanda. Por quê? Porque os pacientes que faziam terapia falavam assim, eu não sei se minha visão está melhorando, demora para ver o resultado, mas só sei que a massagem é muito boa. A massagem que eles fazem no final é muito boa. Então, assim, a gente teve um momento que a neurovisão aconteceu na BEM por causa das massagens, né, Marcinha? Porque as pessoas iam só para a massagem.
Às vezes eles batiam lá na porta, não tem como encaixar eu tô com dor de cabeça e eu queria fazer massagem. Não, então você vai para a sala de na BEM tem a sala dos 5 sentidos, que é uma sala multissensorial, né? Não é de estimulação neurosensorial, é multissensorial. Então a gente colocava eles lá dentro. Então era muito legal também o tratamento nesse sentido na BEM, né? Porque a gente terminava o paciente e ele já ia para essa sala multissensorial. Então tá tudo interligado, né? Os sentidos, é muito interessante. Então na psicotrônica, a gente tem indicação também muito forte nos pacientes com paralisia cerebral, cujo acesso ao cérebro a gente não consegue chegar, né? Então a gente vai chegar ali através dessas massagens, né? Desses aspectos aí. E as questões nutricionais, as questões... E foi através da psicotrônica, né? Que eu resolvi entender um pouco mais o mundo do autismo, porque eu queria chegar no autismo... Eu queria fazer psicotrônica, eu comecei a chegar a receber, né, no consultório, pacientes autistas, isso lá pelos idos de 2011, e eu queria entender como que eu não conseguia, né? Tipo, eu sempre tive sucesso com qualquer tipo de bebê, né? Encantador de bebê, criança, nunca teve um paciente que eu não conseguia atender. E aí, pela primeira vez na vida, eu não consegui atender uma criança, não consegui fazer, aí a terapeuta, eu não lembro se era a Rosângela ou a Andrea, né? Onde eu estava atendendo e ela não conseguiu atender. E aí eu falei, nossa, primeira vez que eu não vou conseguir atender ninguém, né? Tipo, vou mandar para onde essa criança? Foi a Rosângela, porque era lá em São Jundiaí. E aí eu falei, e aí, né? Tipo, e aí foi de eu vi que eu tinha que estudar alguma coisa sobre autismo. Aí encontrei um curso de terapia visual fora, na Holanda, e essa história eu também já contei para vocês, né? Onde eu conheci a estimulação neurosensorial, fiz o curso e fiz e tudo mais. E a abordagem com o autismo na psicotrônica, você consegue ir conquistando aos poucos, né? Você vai trabalhando isso. Aí foi onde eu comecei a trabalhar e estudar isso também, através da automassagem, né? E a automassagem, você pode adaptar ela. Deixa eu ver se eu abri aqui. Eu até criei. Ai, não. Eu criei faz muito tempo atrás, lá no Pinterest. Nem lembrava que tinha esse Pinterest. Eu criei já até fiz isso uma live, né, com vocês, né, as movimentos das automassagens que serve, esse aqui que eu mais uso, na verdade, né, que é baseado na trajetória dos nervos, vem da estética, da fono, enfim, né, é bem antigo isso aqui, né, não tem nada de novo, né, mas o que eu fiz, né, não são esses aqui, são que eu peguei, que eu colei lá de outras pessoas, né, no curso lá a gente ensina a ver os movimentos desses movimentos aqui, quais que são correlacionados com aqueles lá que a gente precisa analisar no paciente. Então, o mapa, você pode pegar um mapa desse, ou um mapa desse, ou esse, qualquer um desses, e aí você vai ver no diagnóstico qual que você vai precisar indicar para ele autofazer. Esses 2 pontos estão alterados, então faz essa, né? E aí você vai entender, né, na psicotrônica, e aí tem a ver com o meridiano, que a gente tem o meridiano central, né, que comanda, a gente, né, tudo que a gente afasta do meridiano, né, a gente está ativando, e tudo que a gente traz para o meridiano, a gente está relaxando. Tem massagens circulares que a gente está estimulando ela. Quando eu faço isso aqui, eu estimulo, aí eu paro nesse ponto, aperto, e quando eu faço isso aqui, eu relaxo, né? Então, assim, existem massagens que a gente só estimula, né? Tipo uma butterfly, que é isso aqui, às vezes, né? Você só está estimulando, você está jogando para fora, vamos dizer assim, para fora desse meridiano, e tem massagens que você pode fazer a mesma massagem invertida, e aí você está fazendo o relaxamento. Então, se, por exemplo, você faz ali 10 vezes essa, depois você pode inverter. Então, quando você trabalha esse processo, né, que está dentro até do ABA, né, essa coisa do espelhamento, você fazer em você, ele faz nele. Então, no autismo, você pode ir trabalhando essa automassagem, né? E depois você vai ganhando confiança e você vai chegando lá, né? Você vai chegando na própria massagem em si, né? Então, que é muito interessante. Isso acaba ganhando muito. E aí, por que fazer psicotônica em pacientes com autismo? Porque a gente pode trabalhar
não sei se vocês viram, né? Não vou voltar na imagem, mas eu acho que lá, quando ficou o rosa, o azul, o verde, tá tudo muito aqui na região do córtex pré-frontal, lobo frontal, execução, que é exatamente a grande debilidade dos autistas, essas regiões cerebrais. Então, e elas são muito grandes na face. Então, é muito indicado. Eu até estava pensando isso hoje, eu falei assim, nossa, eu estava cobrando os meninos, né, gritando. Agora tem microfone, eu posso gritar. É só aumentar o volume. Gritei. Minha fone ficou fez com o microfone. Aí eu gritei com os meninos, que eu falei assim, eu precisava dos vídeos segunda-feira, que vocês montar lá, é mó complicado passar por Eduz, para passar para isso, porque a gente tem curso, eu já mudei para variar, né, porque sábado eu vou dar estimulação sensorial, eu ia dar contato visual, domingo eu vou dar, na verdade, fixação, porque a Marcinha tem um paciente na semana que vem que precisa de fixação, então a gente mudou por causa da Marcinha e do paciente dela. E aí vai dar fixação no curso de autismo, que é legal, porque, na verdade, a maioria já está fazendo contato, né? E fixação é a terapia logo seguida, é o protocolo logo seguido do autismo. E aí eu fiquei pensando hoje, né? Tava fazendo isso, procurando, eu tinha essas imagens lá que eu queria mostrar, eu lembrei que tava no Pinterest. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não vou falar nada de psicotrônica na formação de autismo, então eu vou puxar vou aproveitar essa aula, vou colocar lá na formação e a gente vai fazer uma pinceladinha na formação de autismo, porque é importante falar de psicotrônica no autismo, porque eu acho que a psicotrônica no autismo é importantíssima, né? Ela é super indicada. Mais uma indicação aí, importantíssima, porque mesmo que seja automassagem, né? Mas o que a gente vem vendo, que os protocolos, principalmente o contato visual, o protocolo de contato visual, ele tem todo um lado psicoemocional grande, né? Que a criança ela já fica mais aberta aos pais, né? E talvez fazer eu preciso criar isso, né? Criar algo que chame a atenção deles, talvez os waves que eles adoram, né? Que são as ondinhas, no computador, porque enquanto ele fica vendo o wave, a mãe faça a massagem nele, aí ele aceite de repente a massagem. Então é algo a se fazer, a se pensar. Mas a psicotrônica no autismo é super importante. E não só no autismo, né? Nos pacientes que são agitados, TDAH, no X frágil, no Asperger, nesses pacientes que têm essa demanda também. Mas no autismo é importante pela própria região encefálica, que geralmente está comprometida, vamos dizer assim, não comprometida, né? Porque não tem uma lesão, tem uma inabilidade, né? Vamos dizer assim, está ali inapta para trabalhar 100%. Então é bem interessante, né? Então eu queria dar uma ideia hoje da psicotrônica geralzona, né? Para vocês entenderem, porque a formação de psicotrônica é para os alunos formados em neurovisão, e agora eu abri porque a base que precisa da psicotrônica, a gente dá no PMV também, então a gente vai abrir na próxima as formações RVP, psicotrônica, VBio, Mindful Vision que eu vou lançar mais para o ano que vem, PMNV, né, que é psicomotricidade e neurovisão, que era tudo para quem tinha feito neurovisão, vai ser... Falei que eu derrubar o microfone, já bati no microfone. Ainda bem que eu segurei. Me empolgo aqui falando. E elas agora também vão ser pós-PMV. Então, quem fez PMV também vai poder fazer. Porque as bases que precisam para essas técnicas tem no PMV também. Não só na neurovisão, né? E são sempre formações, tirando o Mindful Vision, são sempre formações presenciais, né? Porque não dá para você ensinar massagem, o toque, o diagnóstico, né? Quanto que tem que apertar pedra, se não fizer um no outro, né? E aí, professor, que no caso eu e a Marcinha que damos isso, tem que mostrar lá qual que é a pressão que tem que ser feita. A gente, por exemplo, quando eu dei a formação para a Marcinha, depois eu vou procurar as fotos e postar. A gente teve uma aula que ficava um dia inteiro, um testando no outro a pressão. Lembra, Marcinha? A gente ficava deitado. Era até lá no Henrique, que era lá no Ricardo, né? No apartamento. E a gente ficou deitado lá no chão o dia inteiro, só testando pressão da mão. E aí ninguém ia embora enquanto eu não estivesse fazendo do jeito que era para fazer, né?
E foi ali que eu falei, porque nessa primeira aula, a Marcinha de primeira já tinha a pressão na mão. Eu falei, nossa, Marcinha, você vai ser a rainha da psicotrônica, né? E aí a Marcinha, tipo, não acreditava nela, e tipo, eu falei, Marcinha, você vai arrasar na psicotrônica, essa mão era excelente. E aí, quando foi para bem, comprovou isso. O paciente só queria, nem queria eu mais, só queria a Marcinha. Não queria mais minha mão. Porque eu também ficava falando mais com a boca, né, ao invés de ficar quieto lá, né, tipo, fazendo a massagem ficar quieto, né, a Marcinha ficava lá quieta, né, ficava lá falando mais com a boca com os pacientes. Eu achava estranho fazer a massagem e não falar nada, tipo, ficar quieto, né? E a Marcinha não, a Marcinha fica quieta. Ou fala com a vozinha dela, que você já conhece. Então, assim, a psicotrônica, ela tem todo esse lance de fazer presencial. A gente vai abrir uma turma ano que vem, né? Não sei ainda quando. São todos os projetos novos que a gente está entrando, né? E eu só fiquei 2 meses doente, mas parece que eu fiquei 5 anos. Parece que atrasou tantas coisas. E aí, assim, a gente vai fazer ano que vem presencial. E aí, eu e a Marcinha que vamos dar aula, né? A gente vai chamar a Natália para dar a parte teórica. A Natália vai dar essa aula na pós, junto com a Marcinha. Que aí a Marcinha ficamos livres da teoria, né, Marcinha? A gente pode descansar, né? A Natália tá perto mesmo de São Paulo. Vai que a gente pode achar um sítio e fazer essa formação aí em Vinhedo, né? Muito melhor, né? A gente descansa, né, Marcinha? Enquanto ela dá aula, a gente fica lá na piscina, e aí a gente descansa. Porque psicotrônica, VBio, RVP são 6, 7 dias seguidos, né, de formação. É bem cansativo. Na VBio é bem legal, né? Porque você... todas são legais, né? Mas, assim, a psicotrônica é cansativa, né? Que você fica com a dor no braço de tanta massagem que você faz durante 7 dias. Imagina, o dia inteiro você fazendo massagem. E aí tem dia que você é o terapeuta, tem dia que você é o paciente. O dia que você é paciente, você não quer sair da cama, né? Porque você só fica o dia inteiro fazendo massagem, você relaxa o dia inteiro, né? Eu passava como paciente um dia lá eu tinha que passar com paciente toda hora, tinha uma hora que eu não aguentava mais, né? De tanto relaxamento. Eu não estava medicado naquela época, então era meio complicado. Eu queria ficar assim, ansioso eternamente, tá? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma